2, 3, gravando. Será que tá funcionando esse negócio? Meu primeiro vídeo desse estilo. E eu quero falar com vocês. E pra isso você vai precisar me ouvir. Dá vergonha, né? Sair com a câmera no meio da academia, assim. Deixa eu entrar num lugarzinho escondido aqui. Pronto, achei meu lugarzinho. Vou ficar aqui pra falar com vocês. Esse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre 5 erros que eu cometi na minha vida fitness durante... Bom, eu comecei pra academia aos 13 anos, né? Então vamos dizer que a gente tem quase 20 anos aí de exercício físico. Obviamente não foi sempre ao nível de hoje. Com 13 anos eu não fazia o que eu faço hoje, né? Mas vamos focar nos últimos 10 anos, tá? Ou até os 15, vamos dizer assim. Mas nos últimos 10 anos, que foi quando eu já tinha me formado como educadora física. Erros que eu quero que você aprenda comigo. Esse vídeo é totalmente sem script, sem nada. Mas eu queria muito compartilhar isso com vocês. Aprender um erro do outro é muito mais barato pra gente. Então eu quero passar isso pra vocês justamente porque eu acho importante que vocês entendam alguns pontos. Vamos lá. Essa luz tá melhor. Vamos lá, então. O primeiro erro que eu cometi, eu diria que foi, assim, o cardio. Eu sempre evitei fazer cardio. Teve alguma época ou outra que eu fiz mais ou menos, mas no geral eu evitei fazer cardio sempre que eu conseguia. Não recomendo. É engraçado porque eu enfatizei muito isso com os meus alunos, de não pular cardio, vai fazer o cardio, prescrevo cardio. E mesmo assim, pra mim era uma coisa muito chata. Eu continuo achando chato, mas melhorou. Principalmente depois do corona, assim, que a gente começou a fazer treinos em casa, tinha muito treino mais metabólico, né, que a gente chama, treino muito condicionador, assim, e eu gosto. Aprendi a melhorar, a gostar um pouco mais, mas eu não recomendaria ninguém a pular o cardio. Agora, outra coisa importante. O número 5, vou deixar ele por último, vai ser, eu acho que é o principal, tá? É realmente o principal de todos, porque eu acho que a maioria das pessoas também comete. É importante deixar isso já claro pra você. Mas vamos lá, então. O número 2, meu erro número 2, foi pular os alongamentos. Pular alongamento. Também, eu por muito tempo não fiz nada de alongamento. Eu tenho uma boa mobilidade porque eu fiz muita mobilidade. E mobilidade eu ainda faço questão de fazer. Hoje menos, porque eu já tenho menos necessidade, né? Então você tem que entender também se você tem mais ou menos necessidade. Então hoje eu faço menos do que já fiz um dia. Mas alongamento é uma coisa que realmente eu acho difícil tirar o tempo para fazer. Ainda tô tentando incorporar isso na minha rotina. O cardio melhorou um pouco mais e o alongamento ainda tô falhando nisso, né? E eu sei, eu sinto a falta. A gente consegue perceber que sente falta dessa coisa, assim, justamente porque você vai precisar desse alongamento em certos momentos e você vai lá, aí, ó, não fiz, né? Tá vendo? Peraí, gente, que não tá confortável esse negócio, não. Eu tenho que achar um lugar pra sentar direito. Peraí. Vamos procurar. Pronto, sentadinha no escritório. Muito mais gostoso, mais confortável com meu amigo John. O John. Vamos lá. Número 3, meu terceiro erro, que eu não gostaria que vocês cometessem. Eu, por muito tempo, eu não fiz o treino de glúteo que eu deveria fazer para desenvolver o glúteo como eu gostaria de ter. Então hoje, não que eu não tenha um glúteo bonito, mas se eu tivesse começado a fazer o que estou fazendo há talvez uns 4 anos, eu acho que meu glúteo seria muito mais bonito hoje. E principalmente o erro foi em abdutores, tá? E alguns exercícios isolados. Então, por exemplo, eu quase nunca fazia abdução de quadril, tá? E já vou dar polêmica aí. A cadeira abdutora, ela pode trabalhar também o glúteo médio, mas ela, dependendo de como você faz, ela é dominante de glúteo máximo. Então, o médio ainda fica faltando. Eu trabalhei muito com elástico, né? Tipo assim, passadas e tal. Mas eu acho que faltou o treino de força mais, uma hipertrofia com força ali, ganhar, né, força, aumentar a carga, né, que é a sobrecarga,
durante esses anos, e eu venho fazendo melhor agora, né? Realmente nos últimos até, sei lá, 3 anos, como eu falei, 3, 4 anos foram que eu mais intensifiquei isso. Então, eu acho que esse trabalho foi um que faltou pro meu desenvolvimento de glúteo no geral. O número 4 é não ter seguido um programa de treino, um planejamento, um treino, uma ficha, sei lá como que você chama, uma ficha de treino, vamos dizer assim. Não ter seguido direito, né? Então eu fiquei muito tempo, muitos anos da minha vida, sem treinando, sem nada, sem ficha, assim. E tinha, tipo assim, meio que uma programação na minha cabeça, mas eu não... Aquela coisa... Santo de casa não faz milagre, né? A gente fala disso com os alunos, a importância, mas aí na hora de aplicar pra gente, a gente vai lá e caga tudo. Ai, gente, pois é. E por muito tempo eu fiquei realmente sem ficha mesmo. Então eu tinha uma noção, óbvio, como profissional eu consigo entender o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, o que eu fiz na outra vez, o que eu não fiz, a carga que eu usei, eu lembro de tudo isso, sem problema. Mas é diferente você ter um planejamento. E agora que eu tenho realmente treinado com planejamento nos últimos anos, como eu tinha falado, que foi nos últimos anos que tudo melhorou, assim, eu sinto que realmente foi uma diferença muito grande. Você ter lá um mês, tá, nesse mês eu vou fazer esses exercícios, eu vou focar nisso, vou fazer isso, nananã. E aí você, né, ir trocando, progredindo e tal. Ter, né, os períodos já pensados ali, pra aqui mais devagar, aqui mais forte, aqui mais rápido, aqui mais não sei o quê. Não cometam esse erro, tá? Porque eu acho que esse é um dos erros que ele até envolve um pouco dos outros, né? Eu acho que porque eu não tinha necessariamente esse planejamento ali, tipo assim, abria o meu treino e via lá, tá, segunda-feira eu vou treinar isso, no final tava lá escrito cardio, não sei o que, alongamento, por exemplo, né? Talvez por isso também errei nos 2 primeiros, né? De que foi... não tinha essa obrigação, vamos pensar assim, não teria essa obrigação de fazer. E aí eu acabei que sempre evitei. Então, não recomendo de jeito nenhum treinar sem acompanhamento, sem uma periodização, uma ficha de treino ali pra te dizer mais, menos, quanto, de quê, né? Tudo isso. Que é o que eu faço hoje, eu não sempre fiz, mas hoje eu acho que eu faço muito melhor, né? Evolução profissional também. E a número 5. 5. Eu acho que, como eu falei, esse é o ponto... Peraí. Deixa eu beber uma água, gente, que eu sou da área da saúde, eu tenho que ficar, ok, ser exemplo, né? Bebam água aí também. Número 5, o erro. Acho que é o maior erro de todos. Já comecei a pensar em outros erros, vou ter que continuar esse vídeo depois, né? O maior erro, acho que foi ter treinado, ter feito apenas o que eu gostava. Nossa, essa aí eu peguei não só você, mas peguei muita gente, porque eu tenho certeza que muita gente faz isso também. Como eu falei, né, agora eu já estou mais controlada, mais regradinha, mais bonitinha. Mas antes eu fazia o que eu gostava, eu fazia o que era boa, né? E eu vejo isso todo dia na rotina de academia, gente, todo dia. Conversa com pessoas e aí você vê que você fala com alguém, a pessoa tá lá cometendo os mesmos erros, né? Fazendo o que gosta, treinando sem uma periodização, sem uma planilha de treino. E dá dó, porque eu falo, poxa, eu passei por isso, né? Não recomendo. Enfim. Mas eu acho que isso é complicado. Gente, bateu um apagão aqui, eu esqueci o que eu tô falando. Pera aí. O que eu tô falando, gente? O que eu tô falando? Gente do céu. Será que isso é sinônimo de Alzheimer? Meu Deus do céu, bate na madeira. Eu estou falando de treinar o que gosta. Porra, gente, vamos lá. Tá vendo? Não tem script, não tem nem no papel. A próxima vez eu vou ter no papel escrito. Vamos lá. Então, eu fiz muito isso. Então, por exemplo, né? Vou dar um exemplo assim. Eu gostava muito de fazer deadlift. Eu ainda gosto, tá? O deadlift eu acho que é o exercício que eu mais amo fazer. Gostava muito de fazer puxadas, né? A puxada que se pá, né? Puxando. Amo esse exercício.
Gostava de fazer flexão de braço, por mais que muita gente não gosta, eu gosto. Mas eu também, eu brinco assim, que a gente é bom naquilo que a gente pratica, né? A gente é bom, a gente quer fazer o que a gente é bom e a gente é bom no que a gente faz, né? Então você fica nesse ciclo vicioso. E normalmente a gente precisa dar ênfase também no que a gente é ruim ou no que a gente tá precisando. E normalmente o que a gente tá precisando não é necessariamente o que a gente gosta de fazer. Isso já é uma lição não só pro exercício, mas pra vida, né? Então, assim, eu acho que dá pra parar de querer fazer apenas o que se gosta. Sabe quando passa um exercício pro aluno, assim, faz o afundo. Pronto, o afundo é o rei do não quero fazer, não gosto. Porque as pessoas têm muita dificuldade de equilíbrio, as pessoas têm dificuldade de conseguir fazer, vamos dizer assim, a mesma coisa de um lado e do outro. Além de toda a questão mental, né? Porque é um exercício que tira muita energia de você. Então você tem que fazer tudo de um lado, depois fazer tudo do mesmo outro lado. E aí custa aquela coisa de, né, que eu sinto na corrida, por exemplo, no cardio, né? Que eu falo assim, se eu for, eu tenho que voltar. Entendeu? Então eu não quero ir, porque quando eu chegar lá, eu vou olhar pra trás e falar, meu Deus, eu tenho que voltar a tudo isso ainda. Então é um pouco dessa briga da gente não fazer só o que a gente gosta, sabe? Inclusive, para muitos alunos, eu falo que já chego na aula assim, falando. Passa o exercício lá, não gosto desse exercício. Eu falei, por isso vai fazer. Agora você vai fazer uma série a mais também. De raiva, porque às vezes o nosso corpo precisa justamente daquilo que a gente não está fazendo, daquilo que a gente não está colocando esforço para melhorar. E à medida que você melhora, você acaba gostando. Né? Que por exemplo, para mim, equilíbrio não é um problema, mas quando fiquei bom em equilíbrio? Provavelmente há muitos anos atrás, porque eu treino muito tempo. Então, como para mim isso não é uma dificuldade, eu não acho um problema, né? Mas, enfim. Bom, é isso. Nosso vídeo de hoje. Queria compartilhar isso com vocês, acho importante, sei lá, eu queria conversar, falar. E aí eu fiquei assim, bom, porque eu pensei logo nos 5 erros, né? Mas falei assim, bom, mas também tem os acertos. Então, se você quiser saber quais são os acertos, quais foram os acertos nesses meus 20 anos de treino, escreve aí embaixo, fala assim, queremos os acertos, quero o acerto. E aí eu vou saber que vocês gostaram do vídeo e querem saber a parte 2, tá? Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like pra mim. Segue o canal. E aí, à medida que eu vou fazendo mais quando eu tiver mais ideias.